Olá, pessoal. Somos do movimento Construindo Cidadania. Dando continuidade, né, eu vou falar brevemente sobre as motivações do grupo, né? Por que a gente se posiciona da forma como nos posicionamos. E a sua fala, né, Anísio, que me antecedeu, ela já indica um pouco de por que a gente se posiciona assim. Então, é importante a gente relembrar, né, que o nosso projeto político, ele não começou agora, né, ele não termina também aqui nessas eleições, mas foi importante para a gente reconfigurar a nossa proposta de apresentação de uma candidatura. Né? Por que reconfigurar? A gente está dizendo reconfigurar porque existem colegas que nos antecederam, colegas que já morreram, companheiros de luta, né? Que estão aí criando esse movimento de construção, esse movimento de mudança desde muito tempo. Né? E a mudança ela é um processo contínuo. Então, a gente, na reconfiguração desse desenho, desse projeto, nós sim apresentamos uma proposta de lançar uma candidatura com a cara desse movimento, com a cara desse grupo. Mas nós tivemos que abrir mão disso. Por quê? Por onde que passa esse nosso projeto, né? Para que a gente pudesse apresentar as propostas do jeito que a gente acredita que é adequado fazer, nós desenhamos ir até as comunidades, ir até as pessoas, né? A cada quilombo, a cada campesino, a cada beira de rio, beira de córrego, cada grota desse município, e enxergar as pessoas e ouvir as pessoas, ouvir seus anseios, suas necessidades, e fazer com que essas pessoas elas se sentissem representadas na nossa proposta política. Ou seja, a gente não tem uma proposta, um modelo milagroso para salvar o município. A gente quer que o município entre nesse movimento de se pensar, de se reconstruir, de sair de um modelo totalmente imperialista, de uma cultura imperialista, onde uma estrutura de poder, né, de poder econômico, uma estrutura empresarial, ela assume também o poder público municipal, ela se apropria desse poder público municipal e usa isso, inclusive, como fonte de aumentar os rendimentos de seus negócios, de expandir os seus negócios. Então, a gente queria conversar com as pessoas sobre isso, dizer que a nossa proposta é uma proposta de povo e ela precisaria ser dialogada com o povo. Então, o que acontece? Nesse momento surge a pandemia. E nós, né, muitos de nós, inclusive, ligados aí à educação, ligados à saúde, a gente tinha, antes da população rural, antes da população campesina, a gente já tinha informações da gravidade, dos riscos de contaminação biológica, e a gente sabia o que seria, como seria catastrófico para o nosso município se as pessoas não fossem protegidas. Então, a gente fez uma opção lá no movimento Construção, né, de encerrar com a pauta política, de parar com o debate político e de trazer um debate sobre a Covid-19, tentando antecipar um processo de prevenção, e todos os nossos companheiros desse grupo se envolveram nisso, inclusive tem aí o Nilton, nosso companheiro, o doutor Nilton, né, que ele se envolveu diretamente à frente aí das barreiras sanitárias, à frente do processo de orientação das pessoas, e eu acho que Chapada precisa entender essa responsabilidade que o grupo assumiu, não como um processo de abandonar o projeto político, mas um processo de priorizar a vida, de priorizar as pessoas. Isso é caro para nós, isso é importante para nós. E nesse momento, então, a gente afasta um pouco, a gente entende que o nosso projeto político, ele não teria o mesmo espaço de diálogo e que não adiantaria muito a gente insistir em uma articulação, em uma construção que era totalmente fora daquilo que a gente acreditava, né? E hoje, inclusive, pensando nesse aspecto, do respeito ao próximo, do respeito à vida, né, a gente tem que continuar se posicionando dessa forma. É importante, dentro do processo eleitoral, que nós respeitemos
uns aos outros, que a gente se cuide para que nós não adquirimos a doença, mas num processo de autoproteger, que a gente também proteja todos os nossos, todas as pessoas próximas, todas as pessoas com quem a gente convive. A pandemia não acabou, nós passamos de 145 mil mortes no Brasil, né? Isso é uma catástrofe, isso é algo assim que vai ficar na história para o próximo milênio, e a gente não está dando a devida importância para isso. Me preocupa muito, inclusive, ver o movimento político, né, ignorar a pandemia. A gente vê aglomerações, contrariando as orientações sanitárias, contrariando todos os alertas das organizações de saúde, né? E aí, isso só diz para a gente, quando a gente vê essa postura de ignorar a vida, de ignorar, de desrespeitar as pessoas, o quão acertado foi o nosso posicionamento. A gente conseguiu, mesmo afastando da disputa de forma direta, né, a gente conseguiu, de certa forma, trazer um pouco mais de equilíbrio para a disputa eleitoral. Né? Nós pautamos questões como o abuso de poder econômico, que é fundamental a gente acabar com isso, é fundamental uma proposta de mudança, ela romper com a proposta a política do abuso de poder econômico, porque o abuso de poder econômico, ele blinda a entrada de novos quadros, né? Muitas pessoas que têm potencial para gestão, que têm capacidade de gestão no sentido de fazer bons projetos, de angariar recursos para o município, de promover a transformação, a emancipação do nosso município, essas pessoas ficam impedidas de participar do pleito eleitoral, porque a disputa eleitoral, ela se consagrou em uma disputa de quem tem mais dinheiro, de quem adesiva mais carros, de quem coloca mais carros na carreata, de quem coloca mais pessoas nos comícios, né? Então, são questões que estão muito distantes do que é de fato relevante para o nosso município, que é pensar projetos de transformação. Então, a eleição, ela vinha sendo uma disputa de poder econômico, uma disputa de quem é mais rico, de quem mobiliza mais através do dinheiro e não no campo das ideias, do debate, das propostas, né? Então, o que a gente entende com a alternância do poder, de poder, é que a gente precisa quebrar esse ciclo e iniciar um novo tempo, sem vaidade, sem pensar de que existe um salvador da pátria, de que existe uma pessoa que vai entrar e que vai transformar o município, que existe um mito. Essa ideia de mito, ela é extremamente perigosa. O que a gente quer é iniciar um ciclo de discussão, de debate, que passe a questão eleitoral e a questão de gestão por outros valores que não essa coisa do imperialismo, de quem é a família que domina, de quem tem mais poder. Esse poder econômico dos gestores, de suas famílias, ele não interessa as pessoas pobres, ele não interessa o município, porque ele não serve de nada para a gente, são acumuladores, né? E o acumulador, ele causa prejuízo para quem mais precisa. Então, o processo de mudança que a gente quer apresentar, que a gente defende, ele é um processo contínuo, ele não está iniciando agora. Essa luta, como falou o companheiro Anísio, ela é de muito tempo. A gente quer aprofundar essa luta, a gente quer somar forças a essa luta. E nós entendemos que é um processo longo, mas o primeiro passo é a gente quebrar esse ciclo. Vamos quebrar o ciclo do poder, vamos derrubar a dinastia, vamos acabar com o imperialismo. A partir daí, a gente precisa também colocar uma postura de vigilância em relação à gestão pública municipal, assumir compromisso de atuar junto às comunidades, de cobrar das pessoas que a gente está defendendo agora. Nós nos posicionaremos vigilantes e cobraremos os compromissos que estão sendo assumidos pelas pessoas que nós estamos apoiando. Nós bateremos forte todas as vezes que tiver uma postura de ruptura com esses compromissos. Não é um apoio incondicional, é um apoio à mudança, entendendo a mudança como um processo. Nós vamos atuar ao longo de 4 anos para garantir essa mudança e vamos atuar para que esse processo, a pauta do retrocesso, ela nunca mais
retorne. Vamos trabalhar forte para isso. E nós convidamos você, que nos escuta agora, para fazer parte dessa corrente de mudança, para se somar, para somar forças a esse nosso movimento de construção da cidadania. Junte-se a nós, coloque aqui, curta a nossa página nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, acompanhe as nossas postagens e vamos também participar do debate, nos ajude, dê sugestões, critique as nossas falas e vamos construir uma proposta de eleição melhor para o nosso município, que vai desembocar em uma proposta de gestão mais emancipadora, mais progressista. É isso, tá? Não se esqueçam, se inscrevam no nosso canal, curta as nossas páginas nas redes sociais. E agora eu passo para a companheira Drica, né? A Adriane é psicóloga, ela é a Drica artesã, que está aí na presidência que está aí na Associação dos Artesãos, é a Drica que articula carro para levar os feirantes nas feiras nacionais, nas feiras estaduais, e que fica aí, né? Ela não faz questão de aparecer nisso, mas faz um trabalho de bastidores fantástico e que contribui fortemente para a geração de emprego, de renda, para o desenvolvimento do nosso município, em uma esfera que pouca gente valoriza. Então, com você, Drica, para defender aí os compromissos que nós estamos assumindo com a comunidade, com a sociedade, e que a gente espera que sejam pautados pela próxima gestão, #MudaChapada. Maravilha, gente, emocionado aqui com os depoimentos do Anísio e do companheiro Aécio. Foram aí quase 40 minutos de aula, né? Muitas coisas importantes foram ditas. E essas coisas também foram escritas numa carta aberta à população, né? A gente já publicou essa carta através do WhatsApp e Facebook, já tem alguns dias, então a gente acredita que muitas pessoas leram, tiveram a oportunidade de debater o conteúdo da carta com familiares, com amigos. Foi uma carta escrita com muito cuidado pelo grupo. Também queria aproveitar para dizer que nesse momento, né, nesses 6, 7 meses aí que a gente está nessa pandemia, a gente fez várias reuniões virtuais para acertar aí o nosso posicionamento, para discutir o contexto político do município, e essas reuniões, elas culminam nisso que o Aécio acabou de muito bem expressar aí na fala dele. Então, eu não vou aqui, até pelo tempo do vídeo, e a gente sabe quantas vezes é cansativo, eu não vou falar sobre cada um dos compromissos, das reivindicações que a gente apresenta aí para as candidaturas do Leandro Evangelista a prefeito e o João Henrique Machado a vice. Então, eu vou falar de uma forma ampla naquilo que eu acho que, de uma certa forma, contempla aí vários aspectos das nossas reivindicações. Antes de passar para isso, assim, é importante dizer que talvez a grande bandeira que fica aí das falas tanto do Anísio quanto do Aécio é a participação popular. É a participação da população na vida e nas ações que vão ser executadas pela prefeitura. A prefeitura nada mais é do que um órgão que recebe e executa os recursos para melhorar a vida da população nas diversas áreas, na saúde, na educação, na assistência social, no meio ambiente. Então, essa é a forma pragmática de atuação de uma prefeitura. E a participação popular, ela está garantida em lei, ela está garantida desde a Constituição de 1988. Essa participação popular, ela se dá de várias maneiras, através dos conselhos municipais de direitos, Conselho Municipal de Saúde, Conselho Municipal na educação, no desenvolvimento rural, na criança e do adolescente, Conselho da Mulher. Então, funciona mais ou menos assim: para cada política pública ou para cada área de atuação da prefeitura, a prefeitura é obrigada, por lei, vamos dizer, a incentivar a participação popular. E essa participação pode ser feita com a sociedade civil organizada, representada nos conselhos. Mas não é só conselho. Também a gente tem as conferências. A prefeitura também é obrigada em lei, de tempos em tempos, a convocar as conferências municipais nas diversas áreas de atuação.
E além dessas duas formas, conferências municipais e conselhos, a gente também tem as audiências públicas, que é uma maneira da população ser ouvida, e, finalmente, o orçamento participativo, que é quando as demandas são colhidas, as demandas da população são colhidas e entram no orçamento para ser executadas aí pelo município. Né? Infelizmente, assim, no histórico que a gente vê aí, eu não vou falar aqui especificamente de uma única gestão, né? Eu trabalho no município desde 2007 e pude acompanhar aí ao longo das gestões, e eu acredito que isso que eu vou falar também ocorreu em outros momentos. O que a gente percebe? A gente percebe que mesmo com a participação popular da comunidade, garantida em lei, através desses espaços que eu já enumerei, as ações, as propostas elencadas, elas quase nunca são executadas. Então, fazem-se conferências mais para se cumprir uma obrigação, mas a vida da conferência, que é justamente quando você colhe as informações da demanda das comunidades, isso não é colocado em prática, isso é de engavetado. Eu vou dar um exemplo para vocês. Em 2019, houve a Conferência Municipal de Saúde. Eu participei da conferência. E eu pude observar que muitas das demandas trazidas pelos PSFs e apresentadas na conferência são demandas, por exemplo, que já haviam sido feitas, já haviam sido relatadas há 4 anos atrás e assim sucessivamente. Por exemplo, demandas como aumento na disponibilidade de consultas de especialidades médicas, construção, ampliação e construção de capela para o cemitério municipal, água tratada, esgoto, que um serviço que os distritos todos cobram, assim, que é a coleta de exames laboratoriais nos distritos, para a população não ter que se deslocar aqui na sede para colher, por exemplo, o sangue, né, para fazer seu exame de urina. Então, você ter essa coleta nos distritos. Então, a população, ela sabe o que é melhor para si. E observem, nenhuma dessas demandas são demandas pessoais, individuais. Muito pelo contrário, são demandas que melhoram o serviço de saúde e que são indicadas pela população. Então, isso que deve ser levado a sério, isso que deveria ser colocado em prática pelos gestores, muitas vezes guardado aí numa gaveta e fica aí perdido no tempo. O que acontece? Acontece que a população vai ficando cada vez mais afastada, mais desestimulada a participar, acreditando que política é coisa só de político, e não é. A política é coisa nossa, é coisa do cidadão, da cidadã, é o diálogo entre as pessoas, isso é que está na raiz da política, né? Mas a burocracia é tamanha, e às vezes a lentidão na execução das ações é tamanha, que a gente vai se acostumando a isso que nunca é feito, né? Então, assim, então, uma das nossas reivindicações é ouvir a população, é ter esse processo de escuta para que as demandas individuais elas vão desaparecendo frente às demandas coletivas. Isso é importantíssimo. A gente também trata na carta da valorização efetiva do funcionalismo público. Quem que executa o serviço na prefeitura? É o prefeito que está em todas as pontas fazendo o trabalho? É o prefeito que limpa a rua, que faz a organização do lixo urbano? É o prefeito que está no hospital atendendo as pessoas? É o prefeito que está na sala de aula dando aula? Não, são os funcionários. Então, esses funcionários, eles são os prestadores de serviço da administração. Mas para eles trabalharem bem, eles precisam ser bem remunerados, eles precisam ter seus direitos atendidos para que eles possam se dedicar às suas funções. Então, eles têm que ter condições de trabalho e eles têm que ter locais de trabalho adequados para as funções que eles exercem. Isso é muito sério. E a gente vê, às vezes, os gestores empurrando um pouco, assim, né, por causa da questão orçamentária, porque falam que não tem dinheiro, que o recurso não dá. Ora, meus amigos, o recurso da prefeitura, ele dá para fazer muitas e muitas coisas, haja visto que os absurdos e as denúncias que acontecem aí, né, de desvios, de uso
particular de bem público. Então, a prefeitura ela tem recurso e, se organizar, é possível contemplar o funcionarismo público, é possível fazer concurso, efetivar as pessoas, para que você... Por que é importante efetivar o funcionalismo? Porque o que adianta você capacitar, você ensinar o funcionário a fazer um trabalho, se daqui a 4 anos ele vai sair, provavelmente, se for outra gestão, ele vai ser mandado embora. Então, o funcionalismo, o concurso, ele não pesa a administração, desde que ele obedeça uma lógica, que é a lógica da eficiência. Não adianta você encher a prefeitura com funcionários que não sabem o que estão ali para fazer, sabe? Porque aí você dá o emprego, e a gente sabe muito bem o porquê de dar esse emprego, como é que se seguram aí alguns votos. Basta você ver aí como que é a organização das campanhas e quem está na linha de frente das campanhas, né? Principalmente de quem está na situação. Então, assim, você mantém o emprego como uma moeda de troca na hora da eleição, na hora do voto. Quando você efetiva as pessoas, quando você faz concurso, processo seletivo, você dá seguridade ao servidor, você tem contrapartida, você perde a barganha do voto. Você não vai falar com ele assim, ó, se você votar em mim, você vai ter emprego. Né? Essa coisa ridícula que a gente vê acontecendo quase que o tempo inteiro. Então, os funcionários da educação, os funcionários da saúde têm demandas aí históricas, como o adicional de salubridade, como o pagamento do piso. Então, a nossa fala é no sentido do Leandro e do João Henrique, eles terem o orçamento na mão e fazerem o que tem que ser feito, sabe? Não dá para ficar empurrando para que outras gestões resolvam. Então, o nosso apoio também está condicionado a essa questão. O Aécio falou um pouco aí, né, da geração de renda, assim. A gente não adianta não adianta a gente tentar inventar a roda, sabe? A roda, ela já existe, né? O que o município de Chapada produz? O que a gente vê sendo exposto? O que a gente vê sendo vendido aqui? Quais são as ações que já tiveram início, que as comunidades, mesmo sem apoio, já estão desenvolvendo? Eu acho que a próxima gestão tem que olhar para si, olhar para dentro do seu município, olhar para as comunidades, ver quais são as ações que já acontecem e apoiar financeiramente. Não é apoiar com foto, com abraço, não. É apoiar com dinheiro, é apoiar com recurso. São N iniciativas. A gente tem dezenas de apicultores no município. A gente tem uma agricultura familiar forte que produz açúcar mascavo, rapadura, farinha de milho e mandioca, hortaliças e muitos e variados, doces de todas as frutas da temporada. Então, assim, investir nessas coisas para as pessoas irem ficando cada vez mais independentes. Só que para a gente, primeira coisa, para a gente permanecer no município, para as comunidades possam produzir, é preciso que essas comunidades tenham o seu acesso à água facilitado. Não dá para a gente ficar da forma como está, não dá para ver o Córrego do Rocha, o quilombo do Córrego do Rocha, há 3 anos, desesperado, com água chegando de caminhão-pipa, sem ter uma solução do problema à vista, sabe? Assim, é preciso organizar, é preciso fazer com que tenha água para que as pessoas possam permanecer do município, porque a Chapada do Norte, todos nós amamos. Querer ficar aqui, todos nós queremos. Todo dia que eu vou na zona rural, eu escuto relatos, né? Então, assim, eu posso dividir a minha vida e até, às vezes, a minha vida profissional entre antes do artesanato e depois do artesanato. Mas não é o artesanato em si, não é só o artesanato, o fazer artesanal, não. É a convivência com uma família de agricultores familiares, que é do Quilombo da Faceira, onde eu chego na comunidade e silencio, porque eu só aprendo na comunidade, eu não preciso falar nada. Basta eu ver as experiências, basta eu ver a forma como a comunidade se organiza. E eu estou falando de uma comunidade pequena, com a maioria de pessoas idosas. Você imagina em comunidades maiores. Então, é preciso que a próxima administração ela invista no que é produzido no município, e não precisa inventar a roda, sabe? O Anísio bem disse aí, nós somos um município de maioria de população negra, com quilombos diversos, e cada quilombo desse produz cultura, sabe? Tem um modo de fazer
diferencial. Olha a história do Quilombo de Moça Santa. Então, assim, o turismo e essa ancestralidade que desemboca aí na Festa do Rosário, né? A gente já vai para quase 200 anos de realização dessa festa histórica. Então, assim, tudo isso é atrativo, é através disso que Chapada vai gerar renda, é através do turismo de base comunitária e religioso, sabe? Quantas pessoas entram em contato com a gente e vêm visitar o município durante esses dias de festa? Por que não esse fluxo ser constante? A gente tem festas religiosas praticamente todos os meses. A gente tem festas religiosas na sede da cidade, tem festas religiosas nas comunidades. A gente tem a cultura, o município respira cultura, cada comunidade dessa tem seu grupo folclórico, tem seu grupo de roda, tem o caboclo surubim, sabe? E a folia de reis, então é muito atrativo, mas parece que as administrações, elas fingem não ver, ou quando vêm, fazem disso uso político. Quem tem que aparecer? Aqui, o Festival de Cultura não é para político aparecer, não. O Festival de Cultura é para dar visibilidade à cultura do município. O que é importante no Festival de Cultura é o caboclo surubim, não é o prefeito e os vereadores, não. A gente não quer saber a opinião do prefeito e dos vereadores, não. A gente quer um microfone na mão da comunidade, para que ela possa, inclusive, denunciar quais são as demandas do grupo. Se precisa de viola, se precisa de sanfona. Eu estou falando isso aqui e a gente está em execução aí de uma lei que é uma lei federal, que chama Lei Aldir Blanc. Essa lei, ela disponibiliza para o município de Chapada R$130 mil, que não podem ser executados pela prefeitura. A prefeitura não pode comprar uma agulha com esse dinheiro. Esses R$130 mil tem que cair nas associações e nos grupos organizados ou não que trabalham com cultura no município. Você imagina o que é R$5 mil chegar no caboclo surubim, o tanto de coisa que eles podem fazer com esse dinheiro, sabe? A gente, enquanto sociedade organizada, nós já procuramos a prefeitura e a Câmara Municipal para saber, e aí? A lei tem um prazo de vigência, são 120 dias para executar esse dinheiro. Será que o município vai deixar voltar essa grana? Então, assim, eu estou falando aqui de investimento financeiro para as futuras gestões e a gente está debruçado num problema que é solução e que é problema, porque são R$130 mil que podem favorecer a cultura do município, mas se você me perguntar, Adriana, eu sei enquanto presidente da Associação de Artesãos, você tem certeza que esse dinheiro vai ser usado? Eu não posso dizer para vocês que eu tenho certeza que esse dinheiro vai ser usado, sabe? A nossa parte de reivindicação e de buscar diálogo, a gente sempre faz, mas o problema é que é uma ponte de uma única via, né? Então, a gente ainda aguarda a prefeitura se pronunciar. Então, gente, investimento... Então, assim, a economia do município, ela gira através da produção municipal, disso tudo que eu já disse aqui, né? A gente precisa que os negros e negras ganhem destaque na administração. A gente precisa que as pessoas que são do município e que têm a pele negra sejam cada vez mais reconhecidas, não porque eles são 90% da população. Só isso aí já seria um excelente argumento, mas porque são os primeiros habitantes dessa terra, sabe? Por que a gente empurra para longe essas pessoas? Por que não pode ter um prefeito negro? Por que não pode ter uma prefeita negra? Por que a gente não pode encher a Câmara de vereadoras quilombolas, sabe? Então, eu acho assim, para além das reivindicações da carta, esse vídeo é um convite para vocês da comunidade, para a gente ficar cada vez mais livre, para a gente ter voz e poder falar dos nossos anseios, das nossas demandas. A gente vai tentar estar sempre aqui com vídeos. O movimento Construindo Cidadania, nós criamos um canal no YouTube, estamos fazendo a página no Facebook e no Instagram para tentar estabelecer esse diálogo. E a gente quer aprender com vocês. Nós somos pessoas comuns que amamos o município, que não estamos satisfeitas com o rumo que a política está tomando. E a gente não pode permanecer calado, sabe? Não é que a gente quer ocupar os cargos públicos, não. E não tem nenhum problema em a gente ou qualquer pessoa querer ocupar. Não existe problema nisso, sabe? Mas a gente inicia um movimento que é um movimento de formação política. A gente quer convidar a juventude para a conversa, a gente quer convidar a terceira idade para a conversa, quer convidar as mulheres, os homens. Chapada do Norte é um município onde, durante o ano,
A maioria das pessoas que permanecem aqui são as mulheres, as crianças e os idosos. O que esse público, o que esse recorte de população tem para contribuir, sabe? Então, a gente está inaugurando com esse canal uma maneira de dialogar com a comunidade. Eu sei que o vídeo está grande, mas vocês vão assistindo com paciência. Assim, a gente agradece demais aí a paciência de vocês por estar com a gente até agora. A gente pede para vocês curtirem o canal, primeiro se inscreverem no canal no YouTube, curtir as páginas, compartilhar os vídeos e comentar, dizendo se vocês gostaram, se não, sugerindo coisas para a gente alterar, mas a gente não vai medir esforços para acompanhar de cada vez mais perto a política municipal. Fica aqui o meu agradecimento para vocês que acompanharam a gente, meu agradecimento ao companheiro Aécio, ao companheiro Anísio, e a gente segue juntos, seguimos juntos nessa caminhada por uma Chapada melhor, por uma Chapada mais consciente, por uma Chapada mais cidadã, por uma Chapada mais feliz. Um abraço e fiquem todos com Deus. Valeu.